Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma videoaula resumo da nossa disciplina de Genética Geral, bacharelado em Agronomia. O tema de hoje é probabilidade. E o que vem a ser então a probabilidade? Ela serve para a gente estimar matematicamente a possibilidade de que algum evento ou acaso venha a ocorrer, ou seja, na base da sorte. Então a gente tem a fórmula P igual a A sobre S, onde P é a probabilidade, A o número de eventos desejados e S os eventos possíveis. Então agora dando alguns exemplos para vocês. Quando a gente joga uma moeda para cima, a gente tem então a mesma possibilidade de tirar cara ou coroa voltada para cima. Tá? Então vocês têm que pensar da seguinte maneira quando vocês vão calcular isso. Vocês vão ter um evento em duas possibilidades, ou seja, vai dar 1,5, tá? Então a gente quer uma coisa em duas, então vai ser 1 sobre 2, como a gente pode ver aqui nesse slide. A gente tem número de eventos desejado 1, tirar cara ou coroa, sobre 2 possíveis. Então a gente vai ter 1,5 ou 50% tirar cara ou coroa. Isso, pessoal, é chamado então de evento aleatório. E esse evento aleatório, ele envolve tudo, tá, pessoal? Ele vem do aleia, sorte, por isso que é um evento aleatório. Tanto vai ser para tirar um as no baralho, cara ou coroa na moeda, tirar o número 6 no dado. Tá? Então vai ser sempre tudo ao acaso que a gente vai conseguir tirar isso. Claro que a gente pode calcular matematicamente. Por exemplo, assim, a probabilidade de sortear uma carta de espadas em um baralho de 52 cartas e um quarto, porque tu tem 13 sobre 52. Tu quer tirar um rei, é 4 sobre 52 vai dar 1 sobre 13. Um rei de espada é apenas 1 sobre 52 cartas, tá? Então é assim que vocês vão ver o evento que vocês querem sobre o número de eventos possíveis de ocorrer naquilo ali. O número total, então, que a gente vai ter. Que vocês vão colocar no denominador, né, no numerador, o que vocês querem, fazendo a parte da matemática ali naquela fórmula, tá? E daí algumas vezes vai ter que cortar. Então, a formação de um determinado tipo de gameta com outro alelo, um par de genes, também é um evento aleatório que nós vamos ter na genética. Ou seja, né, um indivíduo heterozigoto ele tem a mesma chance de mandar o azão e o azinho, ou seja, 50% ou um meio de mandar o azão e o azinho. Por isso, né, é um evento aleatório. Também temos os chamados eventos independentes, que é quando um evento não afeta o outro, ou seja, ocorre o evento A e não afeta a ocorrência, por exemplo, do o B, né, do evento B. Então, lançar várias moedas ao mesmo tempo, várias vezes consecutivas a mesma moeda, não vai interferir no que a gente vai colocar. Tá? Ou seja, não vai interferir se sair cara ou coroa. Por isso é um evento independente. E da mesma maneira, o nascimento de uma criança, né, é independente, ou seja, tu tem um filho homem, tu não interfere que vai nascer de novo homem ou o segundo filho vai ser uma menina. Tá? Tu sempre vai ter 50% de chance de ter ou um menino ou uma menina, tá? Não interessa que nem nesse exemplo aqui, se tu já tem 2 filhos homens, o terceiro ser uma menina, é a mesma chance que tu tinha anteriormente, ou seja, de 50%, porque ou nasce um menino ou nasce uma menina. Então, não vai interferir. E a probabilidade, pessoal, ele é um evento esperado, portanto, não é uma certeza que vai ocorrer, tá? E quanto mais repetições a gente tiver, maiores são as chances que venham ocorrer sim esse evento. Quando utilizamos os cálculos de probabilidade genética, não podemos dizer que os indivíduos irão nascer obrigatoriamente com o que a gente calculou, tá? Pois é questão de sorte. E temos duas regras. A primeira regra do E e a segunda regra é a regra do OU, tá? Então, assim, a regra do E é que um evento não afeta a ocorrência do evento seguinte. Então, eles são independentes. E quando queremos calcular a probabilidade da ocorrência de eventos dependentes, de uma vez só, utilizamos sempre a regra do E. Então, essa regrinha do E, ela é bem simples, pessoal. Se jogarmos duas moedas para cima, qual a probabilidade de ser cara nas duas? Então, a gente quer cara e cara, tá? O fato de tirar cara na primeira moeda ou na primeira jogada não interfere na segunda. Então, como é que a gente vai fazer? A probabilidade de a gente tirar cara no primeiro evento, 1 sobre 2. Probabilidade de tirar cara no segundo evento, 1 sobre 2. Multiplica, dá 1 quarto. Então, a regra do E é multiplicação. Em genética, a gente vai utilizar a mesma linha de raciocínio. Qual a probabilidade de um casal ter 2 filhos do sexo feminino, ou seja, menina e menina? O fato de nascer uma menina no primeiro filho, na primeira criança, não vai interferir que nasça uma criança do sexo feminino no segundo nascimento. Tá? Então, a probabilidade de ser menina no primeiro é 1/2. Probabilidade de nascer menina no segundo, 1/2. 1/2 versus 1/2, 1 quarto novamente. Regra do E, multiplicação. A outra regra é a regra do OU. O que acontece?
Ela é utilizada quando queremos calcular a probabilidade de ocorrer um evento ou outro numa mesma oportunidade. Então, tu quer assim, ó, por exemplo, ser cara ou coroa em uma jogada de moeda. Ou seja, tanto faz, tu quer que os dois eventos ocorram, por exemplo, juntos, né? Só que um não vai interferir no outro. Ou seja, tu falou cara ou coroa. Então, quando a gente usa a regra do ou, a gente faz a soma. Então, possibilidade de ser cara, 1 meio, por ser a coroa, 1 meio mais 1 meio dá 1 ou 100% de tirar. Porque tu jogou a moeda e disse quero cara ou coroa. Então, tu quer os dois. Então, tu vai ter 1,5 de um mais 1,5 do outro, vai dar 1. Qual a probabilidade de um casal ter 2 filhos, sendo um menino e uma menina? Ah, é regra do E? Não, não é, porque ele não determinou a ordem. Tá? Então, a gente tem que fazer 2 cálculos nesse ponto. Não foi determinada a ordem, nascer primeiro um menino ou uma menina. Tá? Então, tanto faz a ordem. Então, primeira ordem que a gente faz. Nasce uma menina, 1 meio. Nasce um menino por segundo. Então, 1 meio versus 1 meio, 1 quarto. Ou, então, a chance de nascer primeiro menino e depois menina. Dá 1 quarto de novo. 1 quarto mais 1 quarto, 2 quartos. Por isso que a resposta é 1 meio. Tá? Daí, vocês têm que saber interpretar a regra. No caso, é ou, porque não determinou a ordem de nascer primeiro menino e por segunda menina. Então, tanto faz ou menino ou menina, ou uma menina ou menino. Agora, aqui fazendo exercício. O indivíduo é heterozigoto para 2 pares de genes, segregação independente, a mulher homozigota recessiva, qual a probabilidade de nascer um filho genoticamente igual ao pai com relação ao par de genes considerados. Primeira coisa que a gente tem que fazer, então, quando tem um exercício, pessoal, a gente tem que descrever as características. Então, ali, o pai, azão, azinho, bezão, bezinho. A mãe, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Nascer um filho igual ao pai, azão, azinho, bezão, bezinho. Descreveu as características dadas ali. Vai para o segundo passo. O que é o segundo passo? O cruzamento. Monta o chiqueirinho. Bota de um lado o pai, de outro lado as características da mãe. Daí, assim, vocês vão fazer o chiqueirinho, vão botar lá na primeira coluna, a partir da segunda linha, as características do pai, azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezinho, azinho, bezinho, tá? Azinho, bezão, azinho, bezinho. As características dos gametas formados e depois, a partir da segunda coluna lá na primeira linha, vocês vão colocar as características da mãe. Nesse caso, somente azinho, bezinho, porque não precisa repetir. Após isso, a gente vai preenchendo os quadradinhos ali dos encontros, né? Dos cruzamentos que a gente vai ter nas linhas com as colunas, tá? As características do pai com as características da mãe. Então, no primeiro quadradinho a gente vai ter azão, azinho, bezão, bezinho. No segundo, azão, azinho, bezinho, bezinho. No terceiro, azinho, azinho, bezão, bezinho. E no último, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Quantas vezes apareceu azão, azinho, bezão, bezinho? Apareceu uma vez em 4. Essa é a resposta? Não, pessoal. O que a gente faz agora? A gente multiplica, né, por 1,5. Por que a gente vai fazer essa multiplicação por 1,5? Porque determinou o sexo da criança. Tá? Então, quando vocês determinam o sexo do indivíduo que irá nascer, a gente sempre multiplica por 1,5, porque é 1,5 de chance de nascer do sexo masculino ou do sexo feminino. Então, a resposta é 1/8. Voltando lá na questão, tá ali letra C, 1/8, porque determinou o sexo. Sempre que determina o sexo, multiplica por 1,5. Tá? Agora, nesse outro exercício aqui, a gente tem Mzão é a cor preta, Mzinho marrom. Bzão, padrão uniforme. Bzinho, manchas brancas. O que vem do cruzamento de um Mzão, Mzinho, Bzinho, Bzinho, contra Mzinho, Mzinho, Bzão, Bzinho? A probabilidade de nascer um filhote marrom com manchas é... Vejam, pessoal, que aqui não determinou o sexo, tá? Falou apenas um filhote. Primeiro passo, bota o que significa cada uma das letrinhas, tá? Informados, cada uma das características informadas. E ali o que está sendo perguntado? Mzinho, Mzinho, Bzinho, Bzinho. Feita essa primeira etapa, passa para a segunda, que é o cruzamento, que foi informado ali, tá? Mzão, Mzinho, Bzinho, Bzinho, contra Mzinho, Mzinho, Bzão, Bzinho. Passa para o chiqueirinho, aquelas características, sempre na primeira coluna, a partir da segunda linha, as características do pai, Mzão, Bzinho, Mzinho, Bzinho. Agora, nas outras colunas, as características da mãe, Mzinho, Bzão, Mzinho, Bzinho. Vai preenchendo os quadrinhos. O primeiro quadrinho vai dar o quê? Qual a característica que nós vamos ter? O primeiro cruzamento ali. Vai dar então o quê? Mzão, Mzinho, Bzão, Bzinho. Tá? Então não esqueça, a gente sempre vai preenchendo quadradinho por quadradinho dos cruzamentos. Tá? Primeiro quadradinho, Mzão, Mzinho, Bzão, Bzinho. Depois, Mzinho, Mzinho, Bzão, Bzinho. Mzão, Mzinho, Bzinho, Bzinho. E no último quadradinho,
Mzinho, Mzinho, Bzinho, Bzinho. O que foi pedido? Mzinho, Mzinho, Bzinho, Bzinho, que apareceu 1 sobre 4. Essa é a resposta? Sim, essa é a resposta. Por quê? Porque não determinou o sexo. Se tivesse determinado sexo, multiplicava por 1,5. Tá? Então, lembrem disso sempre, pessoal. Determinou o sexo, multiplica por 1,5. Tá? Qualquer dúvida, pessoal, por favor, entre em contato. Só fazer as perguntas ali que eu respondo o mais rápido possível. Era isso que eu tinha para nossa videoaula resumo de hoje. Um forte abraço a todos e um bom estudo.